A análise de solo é uma ferramenta de extrema importância, tanto para o conhecimento da fertilidade do solo, quanto para a recomendação de correção e adubação. Neste vídeo, o consultor Geraldo Gontijo, coordenador da pós-graduação online em produção de grãos do Reagro, vai demonstrar como criar uma tabela de referência para saber como determinar as faixas de interpretação do fósforo e os critérios utilizados para a recomendação da adubação fosfatada na cultura da soja. Olá, meu nome é Geraldo Gontijo, eu sou consultor do Reagro, trabalho em áreas de produção de grãos, soja, milho, feijão e trigo e também sou coordenador da pós-graduação em produção de grãos. Nesse vídeo eu quero falar para vocês a respeito dos critérios que a gente utiliza no Reagro para a interpretação de análise de solo. Quem quer ser um bom técnico, um bom consultor, deve criar parâmetros para o manejo da lavoura. Entre esses parâmetros é muito importante que a gente tenha uma referência com relação ao manejo da fertilidade do solo. Um bom consultor estabelece os seus parâmetros e evolui esses parâmetros com a evolução do nosso sistema de produção. Ter um sistema claro de recomendação é importante para o sucesso da atividade de consultoria, ok? Quero falar para vocês então com relação à interpretação de análise de solo, ensinar para vocês um método, uma metodologia aí, um parâmetro para a gente interpretar a análise de solo. O que é importante com relação a isso? O importante é a gente ter um conhecimento básico com relação à teoria que diz respeito à interpretação. Essa teoria está alicerçada nas classes de disponibilidade de nutriente. Eu devo entender, eu devo conhecer qual é o meu alvo de manejo na fertilidade do solo em função do nutriente, do elemento químico que eu quero manejar e qual que é a relação de disponibilidade e produtividade da cultura em função do teor desse nutriente e as classes de disponibilidade. Uma referência teórica que é importante conhecer para a gente interpretar a nossa análise de solo e estabelecer os nossos níveis de adubação. Qual que é a relação que existe de produtividade e teor do nutriente? Eu vou traçar um gráfico aqui para vocês da produtividade de uma cultura em função da concentração ou teor do nutriente no meu sistema de produção. Eu sei que à medida que eu evoluo o teor do nutriente no meu sistema de produção, a produtividade evolui até um limite, até uma estabilização dessa produção. Existe um número, um teor do nutriente que dá para mim 90% da máxima produtividade da minha cultura. Esse teor do nutriente ele é conhecido para nós como nível crítico. Crítico não no sentido de limitante para a produtividade, mas crítico no sentido de que acima do teor desse nutriente eu não tenho um aumento tão expressivo da minha produtividade. Quando a gente vai manejar um sistema de produção, um solo produtivo, através das minhas técnicas de manejo, eu quero atingir o teor crítico de determinado nutriente. O que é interessante estabelecer? Que esse teor crítico é o limite para as classes de disponibilidade de nutriente. Eu sei que acima do nível crítico eu tenho o teor alto do nutriente e o teor que eu chamo de muito alto. Abaixo do nível crítico eu possuo três classes de disponibilidade: o teor médio, o teor baixo e o teor muito baixo. É importante que eu conheça essas classes de disponibilidade porque elas vão me ajudar na interpretação da análise do meu solo e na recomendação da minha adubação, ok? Então, primeiro ponto, conheça o nível crítico do nutriente. Qual que é o nível do nutriente que você deve alcançar no seu manejo da fertilidade? Segundo ponto, entenda a teoria das classes de disponibilidade desse nutriente. Essa teoria nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, porque agora a gente vai falar do nível crítico desejável desse nutriente no meu solo. Eu vou restringir a nossa discussão sobre o teor ideal, sobre o nível crítico, apenas para um elemento, para o fósforo. Se eu quiser ter um solo produtivo, um solo que suporte altas produtividades de grãos, é interessante que o teor de fósforo no meu solo, caso esse fósforo seja um fósforo extraído pelo extrator resina, seja de 30 miligramas por decímetro cúbico ou 30 ppm. Eu sei também que eu posso utilizar um outro extrator para determinar a disponibilidade de fósforo.
qual seria o outro extrator? O extrator Melish. O fósforo extraído através do método Melish, ele tem o seu nível crítico determinado com relação à classe textural. Nós vamos detalhar um pouquinho isso daqui agora para que você entenda um pouco melhor o critério de disponibilidade de fósforo no nosso sistema de produção, ok? Se eu tiver um solo muito argiloso, o nível ideal de fósforo no meu solo é de 9 mg por decímetro cúbico. Se eu tiver um solo argiloso, o nível ideal passa a ser 12. Um solo de textura média, esse nível ideal é de 18. Um solo arenoso, o nível ideal de fósforo passa a ser 21 mg por decímetro cúbico. Senhores, eu tenho aqui descrito aqueles que são os níveis críticos de fósforo para a produção de grãos. Se o meu extrator é resina, que é o extrator mais utilizado no estado de São Paulo, o teor ideal de fósforo é de 30 mg por decímetro cúbico. Se eu utilizo o extrator Melish, que é o extrator rotineiro nas outras regiões do Brasil, e o meu solo for um solo argiloso, o teor ideal é 9. Se o meu solo for um solo argiloso, 12, textura média 18 e arenoso 21. Qual seria a tabela de interpretação dos teores de fósforo? Não é necessário que você guarde uma tabela. O que é importante é você conhecer o nível crítico e a partir do nível crítico conhecer a relação de disponibilidade. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas na hora que eu colocar o esquema aqui no quadro, vocês vão compreender um pouco melhor qual que é o meu critério de interpretação. Apenas guarde o valor aí de referência, o nível crítico do nutriente. Vamos agora construir a nossa tabela de interpretação do teor de fósforo no solo. Eu disse para você que é importante a gente guardar ou ter em mente o objetivo final do nosso manejo. Esse objetivo é atingir o nível crítico do elemento, ok? O nível crítico, se vocês se lembram, ele delimita as classes de disponibilidade. Acima do nível crítico eu tenho o teor considerado alto e o teor muito alto. Abaixo do nível crítico eu tenho os teores que eu considero médio, baixo e muito baixo do meu nutriente. Como é que eu crio uma tabela de interpretação? É bastante simples. Qual que é o nível crítico do teor de fósforo no meu solo? Se for um fósforo extraído com extrator resina, o nível crítico do nutriente é 30 mg por decímetro cúbico. Preste bastante atenção nessa metodologia. Acima do nível crítico, eu tenho duas faixas de disponibilidade. Então, se eu dobro o nível crítico, eu encontro a faixa do alto e a faixa do muito alto. Todas as vezes que o teor do meu fósforo estiver entre 30 e 60, o teor do nutriente pode ser considerado alto. Todas as vezes que estiver acima de 60, muito alto. Abaixo do nível crítico, eu tenho 3 faixas de disponibilidade. 30 dividido por 3 são 10. 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. Todas as vezes que o teor de fósforo no meu solo estiver entre 20 e 30, o teor do nutriente é considerado médio. Todas as vezes que estiver entre 20 e 10, baixo. Abaixo de 10, muito baixo. Observe aqui que utilizando esse critério fica muito fácil a gente determinar as faixas de interpretação de qualquer nutriente no meu solo. Basta eu conhecer qual é o nível crítico e qual a relação de disponibilidade. Vou repetir para você. Acima do nível crítico, 2 faixas de disponibilidade. Alto, muito alto. Como é que eu determino as faixas? Nível crítico multiplicado por 2. Entre 30 e 60, alto. Acima de 60, muito alto. Abaixo do nível crítico, 3 faixas de disponibilidade. Médio, baixo, muito baixo. Pego o nível crítico, divido por 3. 30 dividido por 3, 10. Entre 30 e 20, médio. 20 e 10, baixo, abaixo de 10, muito baixo. Essa é a tabela de interpretação de fósforo resina. Eu posso criar com o mesmo sistema a interpretação de fósforo Melish para um solo muito argiloso, textura média e também arenoso, seguindo os valores de referência que eu passei no início do vídeo e essa metodologia. Por que isso é importante para mim? Isso é importante para mim que vai me ajudar a determinar qual o nível de adubação da minha lavoura.
Eu, por exemplo, tenho um critério de recomendação de adubação fosfatada para a soja. Qual que é o meu critério? O meu critério é o seguinte: todas as vezes que eu tiver um teor do nutriente que eu considero médio, eu vou adubar a minha lavoura de soja com 80 a 100 kg de P2O5 por hectare. Todas as vezes que o teor for alto, eu vou adubar essa lavoura com 60 a 80 kg de P2O5. E todas as vezes que for muito alto, eu vou adubar com menos de 60 kg de P2O5 por hectare. Esse valor pode chegar até zero, dependendo do teor de fósforo no meu solo. Quando eu tenho um nível baixo do nutriente, eu vou adubar a minha lavoura com 100 a 120 kg de P2O5 por hectare. E todas as vezes que o teor for muito baixo, eu vou adubar com mais de 120 kg de P2O5 por hectare. Essa é a metodologia que eu sempre uso para recomendação de adubação fosfatada em soja nos meus clientes, utilizando o critério de interpretação e determinação das faixas de disponibilidade que eu acabei de passar para vocês. Agora você já descobriu como interpretar a análise de solo e como realizar a recomendação de alguns nutrientes, visando manejar seu solo para altas produtividades. Quer saber mais sobre esse assunto e atingir a máxima performance na produção de grãos? Clique em Eu Quero e conheça nossa pós-graduação online em produção de grãos.